Hoje vamos falar sobre a saúde suplementar, para entender melhor o comportamento econômico e as projeções de futuro. Nossa conversa é com Francisco Galiza, que é nosso consultor econômico. Tudo bom, Galiza? Como é que você está? Tudo bem, Paulo. Grande abraço. Galiza, o que é a área da saúde suplementar? Paulo, essa é uma pergunta, obviamente, muito complexa. Eu vou resumir basicamente até para quem não conhece, né? Oficialmente, tá? A área de saúde suplementar no Brasil é uma atividade que envolve a operação de planos e seguros privados, essa é a definição oficial, de assistência médica à saúde, né? Essa atividade é regulada pelo poder público, no caso, a figura da ANS, né? Agência Nacional de Saúde Suplementar. Existem centenas e centenas de operadoras de plano de saúde no Brasil, com diversos modelos de empresa, seguradoras, cooperativas, autogestão, medicina de grupo, etc., e por aí vai. Tá? Só para você ter uma ideia, Paulo, em 2024, o montante de receita desse grupo deve ultrapassar os 300 bilhões de reais. São valores expressivos, o que mostra a sua importância no cenário nacional. Muito bom, Galiza. Bom, e ao longo do tempo, como tem sido a evolução desses números? Paulo, essa é uma pergunta importante, né? Talvez o principal indicador de medição da evolução da saúde suplementar seja a quantidade de beneficiários, ou seja, quantas pessoas têm direito a esse serviço, digamos assim, tá? Então, vejam só, quando a gente avalia o tempo um pouco mais longo, a gente pode observar o comportamento da floresta. Isso é que eu quero fazer agora, né? Veja bem, a gente está colocando na tela agora, estou colocando na tela agora, a evolução na quantidade de beneficiários desde o ano de 2000. 2000, vejam só, quase 25 anos, como evoluiu esse setor. Esse gráfico é muito interessante, Paulo, porque quando você observa ele no longo prazo, né, você vê como se comporta a curva. Vejam bem, em 2000 havia aproximadamente 30 milhões de beneficiários na área das operadoras de saúde. A gente vê um primeiro momento, eu vou dividir em termos didáticos em três fases essa evolução. O primeiro momento vai de 2000 até 2015. Nesse período, a gente passa de um patamar de 30 milhões de beneficiários até aproximadamente 50 milhões de beneficiários. Digamos, é a fase 1. A fase 2, Paulo, se caracteriza, ainda em cima desse gráfico, do ano de 2015 até 2020. Esse foi um ano difícil, Paulo. Esses foram anos difíceis. A gente teve uma crise sanitária, a gente teve recessão. Então, o que a gente observa aqui? A gente passa de um patamar, recua de 50 milhões de beneficiários para quase 45 milhões de beneficiários. Houve uma queda. E agora, a última fase, que é 2020, o país melhorou economicamente, a crise sanitária diminuiu, desapareceu, então a gente volta a um patamar de 45 para o patamar de 50 milhões. Paulo, é importante colocar que hoje o segmento de saúde suplementar passa por grandes desafios, né? Como ajuste de custos, como dificuldades, reajustes, etc. De qualquer maneira, é um bom sinal para o setor e para a economia. É claro que há outros sinais, né? Mas é um bom sinal para a economia e para o setor em questão que a gente volte a ter uma recuperação na quantidade de beneficiários, passando nessa terceira fase. Esse é um ponto que eu queria colocar, ressaltando, apesar de todos os desafios porque atravessa esse segmento. Muito bom, Galiza. Esta edição do Panorama do Seguro está chegando ao final. Obrigado, Francisco Galiza, Obrigado, Paulo, e um grande abraço. e obrigado a todos que assistiram ao programa. Espero por você na próxima edição. Por favor, continue nos enviando seus comentários, críticas e sugestões ou por e-mail ou por WhatsApp. Um forte abraço, se cuidem e fiquem bem.